Amém? Amém. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele possa nos iluminar, nos dando um entendimento da Sua palavra. Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, que o Senhor possa fazer-nos entendermos a Tua palavra, para que assim a gente possa aprender, guardar e praticar. Que Teu Espírito nos conduza esta noite, Senhor, ao conhecimento lá do céu, Senhor. Não queremos conhecimento aqui da terra, não, Senhor. Queremos conhecimentos que vêm do Teu trono, Senhor. É de lá que nós queremos conhecer. Então, que o Senhor possa nos impulsionar a conhecer os mistérios do Senhor através da Tua palavra. Nos ajuda esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 e o 6. Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeita aos seus próprios maridos. Assim como Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, contanto que façam o bem e não tenham medo de nenhum espanto. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, dando continuidade aqui na carta do apóstolo Pedro, ainda estamos falando do comportamento das mulheres, né? E Pedro aqui vem nos trazer o conhecimento a qual nós devemos andarmos. Este trecho aqui fala do direcionamento da mulher, né? E aqui Pedro diz, porque desta maneira, antigamente, versículo 5, o primeiro estrofe aí, porque desta maneira, antigamente. Pedro continua a raciocinar nos versículos anteriores. Quais são eles? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e o 4. Vamos ver o que Pedro diz, O adorno delas não seja o exterior, no entrelaçamento dos cabelos, no uso do ouro, no uso do vestuário, mas que seja o homem interior do coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Pedro continua a trazer um raciocínio desses versículos. Agora, onde ele fala do adorno interior, o caráter manso e quieto. Na semana passada nós estudamos isso. O caráter da mulher manso e quieto. Um espírito que vem da característica do Senhor Jesus Cristo, né? Esse é o adorno a qual Deus olha com bons olhos, a qual Deus tem um alto preço, um adorno interior, né? Um espírito transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Não um belo cabelo, uma bela roupa, ou uma pele de pêssego. Não é isso que Deus olha, irmãos. Deus tem um alto preço no interior, né? No interior dos seus santos, um espírito que vem tendo a característica de Cristo, um espírito cada vez mais parecido com Cristo. É isso que chama a atenção de Deus. E aqui Pedro traz esse raciocínio de novo. Pedro continua a raciocinar nos versículos anteriores. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, onde ele fala do adorno interior, o caráter da pessoa, o coração da pessoa, o caráter manso e quieto. Um espírito, irmãos, que é controlado pelo Espírito Santo. Um espírito que vem com as características do Espírito. Aqui ele afirma que as mulheres piedosas do passado se adornavam destas mesma maneira, ou seja, com virtudes interior, não com aparência externa. Pedro aqui agora está trazendo um exemplo das santas mulheres de antigamente. Ele traz esse exemplo para fazer a comparação
comparação, para mostrar que como eram aquelas santas mulheres. Elas não se preocupavam com a dor no exterior, de fora. Não, elas se preocupavam, irmãos, em ter uma dor no interno. Se arrumar interno, ter uma beleza interna, que fala de quê? No espírito quebrantado, um espírito manso e quieto, um espírito que a característica dele é conduzida pelo Espírito Santo. A preocupação dessas santas mulheres de antigamente não era com a roupa, não era com as joias, não era com entrelaçar de cabelos, não, era com um espírito manso. Uma vida que mostrava Cristo, uma vida transformada pela ação do Espírito Santo. Pedro diz, não com aparência externa. Não, elas não se preocupavam com isso. Também não é o fato de dizer que elas andavam feias. Não, elas se arrumavam. Mas a preocupação maior não era o de fora, mas era a virtude interior. O que está dentro, irmãos. Aquilo que você teve um encontro, aquele encontro que você teve uma transformação em Cristo Jesus, e isso lhe trouxe uma mudança interna, uma mudança a qual agora é caracterizado com Cristo Jesus. Os seus valores internos agora vêm de Cristo, não de uma mente carnal de antigamente, não uma mente controlada pelo mundo, não. A sua mente agora vem de Cristo. Isso lhe traz ter uma vida completamente diferente. Ter uma vida submissa à vontade de Deus. Ter uma vida de obediência aos vossos maridos. Por causa de quê? Por causa de Deus. Por causa da vontade de Deus. O adornar-se aqui é figurado. Fala do comportamento do espírito submisso a Deus e de uma beleza moral, não física. Então, Pedro traz as mulheres para se preocupar com o de dentro. Um comportamento do espírito submisso a Deus e de uma beleza moral, não física. Infelizmente, irmãos, o mundo de hoje se preocupa com o que é de fora e está esquecendo o que é de dentro, irmãos. Eles estão se preocupando em se embelezar, em se aparecer, em ficar brilhando diante de outros olhos, mas não se preocupa em ter uma vida quebrantada e contrita diante do Senhor. Mas Pedro chama essas mulheres para dizer, olhe como eram as mulheres de antigamente. Olha a preocupação dessas mulheres de antigamente, submissas a Deus, um espírito quebrantado e contrito, que se preocupava com a beleza interior, não a de fora. A preocupação maior era ter uma vida transformada na presença do Senhor Jesus Cristo. A preocupação maior era mostrar Cristo para as pessoas. Não ao entrelaçar os cabelos, não ao usar joias, vestuários. Não. Eles se preocupavam, irmãos, o que transmitia, o que as pessoas viam nelas. Santas mulheres. O versículo 5 aí, irmãos, e as santas mulheres também, que confiavam em Deus, adornavam-se. Estas mulheres são chamadas de santas, porque separavam sua vida para Deus. Olha o que não está acontecendo hoje em dia, irmãos. Hoje nós não vemos mais isto hoje em dia. Hoje eu já estava conversando com o irmão em Cristo, dizendo a ele, irmão, está difícil a gente ver hoje uma pessoa se converter verdadeiramente e ter uma mudança, isso vista. Está difícil. As pessoas hoje têm um arrepio, têm um choro, diz que entregou a vida a Jesus, é crente, porque sentiu um arrepio, porque eu chorei, e não está tendo uma transformação interna. Eu estava conversando com ele falando, está difícil
de hoje uma pessoa se converter verdadeiramente, e você vê o fruto daquela mudança daquela pessoa. Está ficando cada dia mais complicado. As pessoas têm um choro, um arrepio a aceitar Jesus. E quando você vai ver, andam completamente diferente da vontade de Deus. Andam direcionadas ao seu próprio coração, não se preocupam em mudança. Não se preocupam. E aqui, irmãos, Pedro diz, essas mulheres são chamadas de santas, porque separavam sua vida para Deus. A preocupação delas, irmãos, era Deus. O que estava em primeiro lugar é Deus. Elas tinham uma característica central. Esperavam, confiavam no Senhor. Olha o que mostrava a transformação dessas mulheres. Olha o que mostrava essas mulheres ser santas. Elas esperavam e confiavam no Senhor. Duas características, irmãos, que só pode ser manifestada se você conhecer Jesus Cristo verdadeiramente. Não adianta você sentir um arrepio, não adianta você sentir um calor, não adianta você chorar, se não for transformado, irmãos, de dentro para fora. E aquele que é transformado de dentro para fora, há características que são visíveis. Elas esperavam na vontade de Deus, elas confiavam no Senhor. Se você não conhecer a Cristo verdadeiramente, você não vai expressar essas características. Não tem como, porque a carne não vai esperar, a carne não vai confiar. Mas estas santas mulheres tinham algo que mostrava diferença. Elas tinham uma característica central: esperava, confiava em Deus. Isso indica dependência de Deus, fé nas suas promessas, descanso no cuidado divino, não em manipulações ou aparência. O que essas mulheres aguardavam em Deus? Qual era a preocupação delas? Elas esperavam, confiavam, e isso indicava o quê? Dependência de Deus. É o que nós não vemos mais hoje, irmãos. As pessoas não querem depender de Deus. Essas mulheres dependiam do Senhor. A fé em suas promessas, aguardavam na promessa de Deus, descansavam no cuidado divino, não em manipulações e aparências, não, eram verdadeiras, manifestavam o que estava dentro delas, aguardava as promessas, descansava na providência divina, dependiam exclusivamente de Deus. No versículo 5 ainda, irmãos, estando sujeita aos seus próprios maridos. O que é que Pedro quer nos dizer com isso? A submissão aqui não é opressão. Nós já estudamos sobre isso. Não é forçar, não é obrigar, não. Nem inferioridade. Não é opressão e nem é inferioridade. A submissão aos vossos maridos, dessas santas mulheres, não era opressão e nem era inferioridade. A mesma submissão já explicada antes por Pedro, uma atitude voluntária, respeitosa e confiante dentro da ordem criada por Deus. Por que essas mulheres se submetiam ao seu marido? Porque elas tinham a preocupação de se submeter a seus maridos, porque ela obedecia à ordem de Deus.
Ao fato de elas serem dependentes de Deus, elas obedeciam a ordem de Deus. Elas sabiam que essa era a ordem de Deus, ser submissa a seus maridos. Não por opressão, não por inferioridade, não, porque elas amavam a Deus e elas submetiam à vontade do Senhor. O ponto principal essa submissão era expressão de fé em Deus. Ao fato de elas se submeterem aos seus maridos, elas criam em Deus, elas colocavam a fé exclusivamente em Deus, e essa submissão é a expressão da fé em Deus. Não era opressão, não era inferioridade, não era obrigado, não. Isso aqui era um ato de fé, irmãos. Elas se submetiam aos seus maridos por um ato de fé. Em quê? Em Deus. Mas não algo forçado pela cultura, não, mas fruto do caráter transformado por Deus. Irmãos, não tem como uma pessoa conhecer Jesus Cristo se não tiver uma transformação, irmãos. Como uma pessoa que não teve encontro com Cristo vai ser submissa ao seu marido, vai obedecer ao seu marido? Não vai. Vai ter briga, vai ter confusão. Ela não vai querer ser submissa à ordem dele, porque não teve encontro com o Senhor. Mas quando o Senhor vem e encontra esta pessoa, ela começa a obedecer a Ele. Ela se submete ao seu marido porque sabe que é ordem de Deus, porque o marido é o cabeça da casa. Aí você entende que não é por obrigação, não é opressão, não. É amor a Deus, é expressão de fé a Deus. Por que eu submeto ao meu marido? Porque eu amo a Deus, porque eu sei que isso é do agrado dele. Eu sei que isso é do agrado, não é algo forçado pela cultura, não. Mas fruto do caráter transformado por Deus. É isso, irmãos, que está precisando nos dias de hoje. Este fruto dos crentes. Muitos não estão tendo, irmãos. Muitos estão deixando a característica da carne falar. Muitos estão deixando a carne exaltar, falar, brigar, discutir. E não estão tendo a característica transformada por Deus. Aquele encontro que você teve com Cristo, e Cristo mudou os seus pensamentos, mudou as suas percepções. Você agora pensa completamente diferente, não por força, por violência, mas sim porque você conheceu a verdade. E conhecendo a verdade, há frutos. Tem frutos, irmãos. É por isso que as pessoas dizem: aquela pessoa brigava, não briga mais. Eu estou besta que você não foi lá para discutir, para brigar. Por quê, irmãos? Você está com medo? A pessoa vai ali bater. Não, irmãos, agora eu tenho um fruto. Agora eu tenho uma característica, irmãos, que eu fui transformado por Deus. Deus me transformou. Obrigada, Senhor. O crente tem que dar fruto, irmãos. A árvore tem que dar fruto. Jesus diz que a árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. A árvore que não produzir é cortada e jogada no fogo. Então o crente tem o fruto da característica transformada por Deus. Isso, irmãos, inclina pessoas a conhecer a Cristo. Essa transformação em sua vida, as pessoas veem isso em você, e isso indica pessoas a ser transformadas. É por isso que é muito importante, irmão, o seu testemunho, irmãos. Tem momentos que a gente vai ter que engolir coisas, vai descer rasgando a garganta, mas você vai ter que engolir por causa de Cristo, para que o nome do Senhor não seja blasfemado, para que as pessoas não apontem e digam: ó, o crente, porque eles esperam este momento, dizer: ó, crente, tá vendo? Tá vendo aí? Então, irmão, o verdadeiro crente é paciente,
Ele aguarda na vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Ele não vai para cima, ele não vai discutir, não. Ele aguarda na vontade de Deus. Glória a Deus. Às vezes eu falo as coisas aqui, não é me exaltando, irmão, longe de mim me exaltar. Se eu sou assim hoje, é por causa de Jesus Cristo, Aleluia. porque Ele transformou a minha vida. Aleluia. Eu estava no meu trabalho, irmão, assim, só, você é pastor, eu vi o vídeo do casamento. Ah, é por isso que você é assim, Oh, aleluia, quieto, não discute com ninguém, não briga com ninguém. Ah, é por isso. Glória a Deus. Irmãos, se eu dou um falso testemunho, irmãos, se eu falo algo que não é para falar, eu trabalhava na frente ali, eu engolia a coisa, irmãos, para não ter escândalo. Não escandalizar o nome do Senhor, porque as pessoas me veem que eu sou crente, e também não escandalizar o meu chefe. Então eu tinha que engolir coisas, ó. E isso agora leva a quê? Ah, por isso que você é assim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Irmãos, temos que ter o fruto da característica da transformação em Deus em nossa vida, irmãos. Temos que dar este fruto. As pessoas têm que ver Cristo na nossa vida, assim como Pedro mostra o testemunho das mulheres santas antigamente, que esperavam na vontade de Deus, aguardavam as promessas do Senhor. Essas mulheres, irmãos, expressavam a fé em Deus pelos seus atos. E Pedro tira esse exemplo e quer trazer para a gente. Olhe como elas eram santas, separadas para Deus. Aleluia, Jesus. A preocupação delas não era o cabelo, não era o brinco, não era a roupa, não. Era um espírito transformado, que mostrava Cristo para as pessoas, que as pessoas viam Cristo nelas. Essa era a preocupação central dessas mulheres. Agora, irmãos, no versículo 6, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Assim como Sara obedecia a Abraão. Aqui Pedro começa a trazer um exemplo de uma mulher que era submissa a seu marido, né? Sara, a mulher de Abraão, o pai da fé. Pedro apresenta um exemplo concreto das santas mulheres do passado, citadas no versículo anterior. Sara não era perfeita. É bom entender bem isso. Sara não era perfeita. Era como nós, irmãos. Pecamos, erramos, né? Mas seu padrão geral de vida era de respeito, cooperação e confiança. Nós não somos perfeitos, mas devemos inclinar a nossa vida, irmãos, para ter uma vida de respeito, cooperação e confiança. Assim como Sara esbanjava isso. A palavra obedecia aqui significa seguir a liderança, caminhar junto, confiar na direção dada por Abraão e agir com respeito. Aqui Pedro mostra o exemplo de Sara para as mulheres, né? Era uma mulher que respeitava o seu marido, era submissa ao seu marido, porque era uma mulher temente a Deus. E ele nos chama a atenção, olha, ela não era perfeita. Ela não era perfeita, mas ela se esforçava para manifestar a presença de Deus, mostrar a transformação. Ela se submetia ao seu marido por obediência a Deus, pela ordem de Deus. Ela se submetia a Abraão, chamando-lhe Senhor. No versículo 6 ainda, irmãos. Chamando-lhe Senhor. A expressão Senhor no grego não significa divindade. Não é um Deus. É um termo de respeito como meu Senhor, meu chefe ou meu líder. Ao fato de Sara chamar Abraão de meu Senhor, era um termo de respeito.
Não um termo de divindade, de dizer que ele era um santo, não. Era puro respeito. Na cultura hebraica, era comum expressar honra desta forma. Pedro usa o exemplo para mostrar que a atitude interna de respeito e é o foco, não a palavra usada literalmente. Pedro aqui nos mostra, irmãos, o exemplo de Sara. Como Sara respeitava o seu marido e se submetia a ele. Pedro aqui Pedro usa o exemplo, mostrando a atitude interna. Olha qual é a preocupação. A atitude de dentro, irmãos. O que revela um caráter transformado. Presta atenção que tudo Pedro está no chão para isso. A transformação de dentro. Não é de fora, é de dentro. Mostra a atitude interna de respeito, é o foco. Como é que ela vai respeitar seu marido? Como? Porque esta mulher foi transformada. Porque esta mulher conhece a verdade. Porque ela teve encontro com a verdade. E esta verdade, irmãos, transformou-a. Glória a Deus. E a faz respeitar. E a faz se submeter. Não por obrigação, mas pela vontade de Deus. Eu quero agradar a Deus. Amém. A minha vontade é agradar ao meu Senhor. Então eu me submeto. Eu mostro a transformação que houve dentro de mim. Aleluia, Jesus. Da qual vós sois filhas. Versículo 6 ainda. Da qual vós sois filhas. Isso significa, as mulheres cristãs se tornam filha espiritual de Sara. O que é que Pedro quer dizer aqui? Ao fato de você ser submissa a Deus, ao fato de você ter uma transformação interna, e essa transformação te mostra ter uma vida transformada, estas mulheres se tornam filhas espirituais de Sara. Não pelo sangue, mas pelo comportamento piedoso. Piedade aqui é submeter a palavra de Deus. E fé semelhante. É a mesma linguagem que Paulo usa ao dizer que os da fé são filhos de Abraão. Isto você encontra em Gálatas capítulo 3, versículo 7, onde Paulo diz que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Então Pedro pega essa passagem e traz para as mulheres. As mulheres são piedosas, submissas à palavra de Deus, elas são filhas espirituais de Sara. Porque aqui é o exemplo que Pedro está trazendo para as mulheres. Olha Sara como se comportava. Olha o que ela demonstrava na vida dela. Olha como ela era submissa ao seu marido. Olha como ela respeitava. Então todas aquelas que trazem isso para a sua vida e moldam a sua vida de acordo com a palavra de Deus, são espiritualmente filhas de Sara. Assim como os homens que é de fé, que crê na fé, são filhos de Abraão. Aqui é uma comparação, irmãos. Assim, filhas de Sara, mulheres que seguem o caminho da fé e confiança em Deus. Como uma mulher pode se tornar uma filha de Sara espiritualmente, que segue o caminho da fé e confiança em Deus? Para isso, irmãos, a pessoa tem que ser transformada, irmãos. Para expressar fé e seguir confiando em Deus, você tem que ter uma vida transformada. E como é que eu vou ter essa vida transformada? Eu vou ali fazer um curso, eu vou correr atrás de um diploma, eu vou ali fazer algumas práticas para ver se eu consigo se transformar.
Irmãos, a vida só é transformada através da exposição da palavra de Deus. Jesus. Quando você é exposta à palavra de Deus, estas palavras transformam a sua vida. Paulo diz: a fé vem do ouvir e ouvir da palavra. Glória a Deus. Aí você está vendo a importância da palavra de Deus. Os lugares que já retiraram essa palavra, não há mais transformação, irmãos. Porque não tem outro caminho a qual as pessoas se transformem, tenham um encontro com Cristo, tenham uma vida renovada no Senhor Jesus Cristo, se não for pela exposição da palavra. Quando o seu ouvido dá lugar a ouvir, e estas palavras descem ao seu coração, você tem uma transformação. Isso é algo espiritual, irmãos, que só pode ter através da exposição da palavra de Deus. Só pode ter quando você dá lugar à palavra. Então Pedro diz, para ser uma filha de Sara, você tem que ter fé e confiança em Deus. E como nos dias de hoje vamos ter fé e confiança em Deus? Se dermos lugar à palavra de Deus, irmãos. É a palavra que nos molda, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos faz ter um encontro com Cristo, irmãos. Aleluia, Deus. É a palavra de Deus. Isso mesmo. Versículo 6 ainda, irmãos, contanto que faça o bem. Versículo 6 ainda. Contanto que faça o bem. A prova dessa filiação é o comportamento, vivendo corretamente, praticando o bem, mantendo um espírito manso e pacífico. Como eu posso ter a prova que esta mulher é uma filha de Sara? A prova está aqui, irmãos. A prova desta filiação é o comportamento. Vivendo corretamente, praticando o bem, mantendo um espírito manso e passivo. Ali já está isso em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Olha o que Pedro diz, mas que seja o homem interior no coração, a qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Então Pedro diz, para que você seja uma filha de Sara, você tem que mostrar os frutos. E que fruto é esse? Vivendo corretamente. Quando conhecemos a verdade, irmão, não quero mais erro, não. Eu não quero mais engano, não. Porque a verdade veio até mim. Eu tive encontro com a verdade. Então eu não ando mais em caminho errado. Eu não me acerto. Eu não me deixo estar rendido pelo erro. Não. Porque eu conheci a verdade. Então eu vivo corretamente. Eu busco o que é certo, eu busco o que é bom, eu busco o que é agradável a Deus, praticando o bem. Eu não consigo mais fazer o mal, eu não penso mais em maldade, eu não pago o mal com o mal mais, não, irmãos, porque eu pratico o bem, porque a verdade vem sobre mim e me faz agora, praticar o bem. Glória a Deus. Eu pago o mal com o bem, eu venço o mal com o bem. E o que Pedro diz mais? Mantendo um espírito manso e quieto, a qual Deus é precioso aos olhos de Deus. Um espírito que é submetido à sua palavra, um espírito que é conduzido por Deus. Aleluia. Isso são os frutos das filhas de Sara. Este bem não é apenas boas obras. Muitos estão enganados, irmãos, achando que dá cesta básica, achando de ajudar, isso é fazer bem. Este bem não é apenas boas obras, em geral, mas especificamente um comportamento respeitoso, a conduta pura, a postura cristã dentro do lar e fora do lar. Olha o que é as boas obras.
A caridade também faz parte das boas obras, mas tem algo mais essencial, irmãos, ó, um comportamento respeitoso, ó, a conduta pura, a postura cristã dentro do lar e fora do lar. Verdade. Isso é as boas obras. Então aquele que teve encontro com Cristo, aquele que conhece a verdade, aquele que se foi revelado Cristo, pratica boas obras. Isso é fruto da transformação da pessoa, irmãos. As boas obras não salva, não, mas expressa quem você é agora. As boas obras, a qual você conduz a pessoas que estão ali passando necessidade, você ajuda a você ter um direcionamento diferente do que você era antes. Isso não vai salvar ninguém, não, isso não te salva, não, mas isso expressa a transformação a qual você teve agora. E não tenhas medo nenhum, nem espanto. No finalzinho do versículo 6. E não tenhas medo nenhum, nem espanto. Esse é um ponto profundo. Pedro diz que a mulher cristã não deve viver com medo. Medo do futuro, medo de ser prejudicada, medo das incertezas, medo da submissão, medo de obedecer a Deus e sofrer por isso. A expressão nenhum espanto significa nenhum terror, nenhuma ameaça, nada que paralise ou amedronte. A confiança em Deus elimina o medo, irmãos. Para que a gente não viva numa vida com medo, nós devemos confiar em Deus, irmãos. É esta confiança que as mulheres têm a Deus, a leva a não ter medo, irmãos. A leva a esse sentimento não estar mais na sua vida, porque a sua confiança é Deus. A confiança em Deus elimina o medo. Pedro já havia dito que as mulheres piedosas esperavam em Deus. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 5. O que é que diz? Porque desta maneira, antigamente, as santas mulheres também, como confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas a seus próprios maridos. Então, o que é que tirava o medo dessas mulheres? A confiança em Deus. Completamente em Deus. Jesus. E Pedro aqui expressa isso, Agora elas confiam que esta confiança produz coragem, tranquilidade e confiança. Quando você deposita a sua confiança completamente em Deus, os medos fogem de você, irmãos. O medo sai de você e agora produz coragem, tranquilidade e confiança. Porque os seus pés estão na rocha, irmãos. Glória a Deus. O seu alicerce está bem alicerçado. Amém, Deus. Você cavou, chegou em uma rocha e você começou a construir dali em diante. Você não foi louca que botou na areia, não. Você colocou em uma rocha. Você teve a preocupação em cavar. Esse terreno está mole, eu tenho que cavar. Você cavou, chegou num solo sólido, uma rocha, e você começou a edificar sua casa ali, da rocha. Então, quando vem o medo, a tempestade, a chuva, a ventania, ela vai bater na casa, mas esta casa não será abalada. Glória a Deus. Porque você teve a preocupação em edificar o seu lar. O seu lar está edificado numa rocha. Isso produz coragem, produz tranquilidade e confiança. O medo acabou, irmãos. É assim mesmo. O medo acabou. Agora, nós temos um resumozinho aqui. As mulheres santas do passado se adornavam com o caráter de Jesus Cristo, não com aparências. A preocupação das mulheres de Deus é produzir o caráter de Cristo. É dentro. Essa
transformada de dentro para fora. Essa é a preocupação das mulheres santas, ó. E não a aparência de fora. Não. Isso não quer dizer que você não se arrume, não, irmãos. Mas a preocupação, ó, não seja de fora, mas sim seja um caráter transformado por Cristo. Elas confiavam em Deus e expressavam esta fé por meio do respeito e submissão. As mulheres obedeciam ao seu marido, eram submissas ao seu marido, porque pela confiança em Deus, porque eram tementes a Deus. E isso levava elas a se estar diante do seu marido com respeito e submissão. Sara é o exemplo máximo desta postura piedosa. Onde é que as mulheres têm que se basear neste mundo que vivemos? Nas cantoras? Nas modelos deste mundo? Não, irmãos. A mulher de Deus olha lá para as santas mulheres daquela época. A base dessas mulheres de Deus não são essas mulheres de hoje. Não, mas sim as mulheres piedosas, que deram a sua vida por Cristo, que viveram por Cristo, entregaram a sua vida ao Senhor, e isso expressava como exemplo de Sara, uma mulher piedosa diante de Deus. As mulheres cristãs são chamadas filhas de Sara quando seguem o seu modelo. Amém, Deus. Como você pode ser chamada de filha de Sara? Quando você se preocupa com as coisas que é de cima, irmãos. Quando você se preocupa em mostrar Cristo. Quando você se preocupa em ter uma vida transformada no Senhor. Aleluia. Aí você é chamada as filhas de Sara. Amém, Jesus. Porque você produz o que as santas mulheres produziam. Amém. E isso hoje em dia está difícil, irmãos. Está difícil. As mulheres estão se preocupando com outras coisas. Estão esquecendo de se transformar de dentro para fora. Essa fé remove o medo. A mulher anda com coragem, paz e confiança. Porque os seus pés estão na rocha. Porque a sua vida está na mão do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque Deus está na sua direção. Deus está na sua casa. Deus está na sua vida. Deus te conduz. Então isso, irmãos, nós produz coragem, paz e confiança. Glória a Deus. Que Deus possa conduzir essas palavras ao seu coração. Em nome de Jesus, o Espírito Santo faça uma transformação na sua vida através da palavra de Deus. Que os testemunhos das santas mulheres possam ser o incentivo das suas vidas. Em nome de Jesus.